Olá para todos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu vou falar da essência de Vênus nos signos. Primeiro vou falar um pouco sobre o nascimento de Vênus. Existe uma segunda versão contada por Homero que diz que Vênus é filha de Zeus e de uma ninfa do oceano chamada Dione. Eu gosto mais da primeira versão. A primeira versão. No início, o mundo era governado por Urano, o pai céu, e Gaia, a mãe terra, o casal primordial. Urano tornara-se um tirano e foi destronado por seu filho Saturno, Cronos, que o castrou com uma foice. A semente criativa do Deus Céu primordial espalhou-se pelo céu e pela terra. Parte dela caiu no oceano e deu origem a Vênus. Para os gregos, Afrodite, a deusa do amor. Ela surgiu já crescida da espuma do mar, levada pelas ondas sobre uma concha, quando pisou na margem da ilha de Chipre. Grama e flores brotaram a seus pés e as estações. As filhas de Temis vestiram sua nudez. Vênus recebeu diversos nomes e títulos. O próprio nome Afrodite significa nascida da espuma do mar. Seu pássaro era a pomba. Sua árvore era o mirto. Vênus é o regente de Touro e Libra. Disse que o planeta Vênus é exaltada em peixes, e peixes é o símbolo do grande oceano. Na Índia, disse que pessoas com conjunções na sinastria amorosa de Marte e Vênus são apaixonados e sensuais até o exagero, mas Marte e Vênus apenas não indicam o tipo de compatibilidade necessária a longo prazo para um casamento. Os fatores tradicionais que estabelecem esse tipo de união de longo prazo são o Sol e a Lua e a interação entre as linhas do horizonte dos parceiros, ou seja, o ascendente e o descendente. O asteroide Juno é também muito útil na avaliação das necessidades de relacionamento. Vênus interessa-se apenas pelo romance, pela glória e a paixão do momento. No mapa astral, a função de Vênus é adicionar amor, amizade e beleza. Sem Vênus, a vida seria triste, pois o planeta governa a ternura, a alegria, a harmonia e até a capacidade para o humor. Vênus também governa o senso estético e as interações sociais em todos os níveis. Também pode aumentar a autoestima e a autoconfiança, encorajando-nos a amar abertamente e também a receber amor. Quando o planeta está em destaque no mapa, de forma positiva, o nativo será favorecido por mulheres, porque ele simboliza o relacionamento com elas e a feminilidade. Para o homem, Vênus indica o tipo de mulher que ele poderia amar e também a natureza do relacionamento romântico. No mapa da mulher, indica o tipo romântico de que ela necessita, como, por exemplo, a intensidade e o tipo de equilíbrio entre independência e intimidade que ela intuitivamente procura. Para a mulher, o homem por quem ela amaria ou com quem se casaria
provavelmente será indicado por Marte e não por Vênus. Por outro nível, também se diz que Vênus aprofunda a amizade ou fortalece a ligação entre pais e filhos, além de trazer popularidade para um governante. As vantagens financeiras são outro aspecto positivo de Vênus, e este adorável corpo celeste governa o dinheiro e os presentes, e também a gratificação sensual, representada por joias, bons vinhos, alimentos sofisticados, chocolates importados, seda, perfumes, música e obras de arte. Vênus tem uma qualidade decorativa e um sentimento de abundância e luxo. Além disso, o planeta está associado com a criação, a reprodução e a fertilidade. Porém, a concepção de um filho sempre envolverá também a Lua. Vênus nos signos. Começando pelos signos de fogo. Os signos de fogo são Áries, Leão e Sagitário. Vênus, em qualquer um dos signos de fogo, tende a expressar idealismo e altas expectativas associadas com seus relacionamentos amorosos e sociais. São bastante impulsivos e expressam seu entusiasmo com vigor. Nesse sentido, são emocionais, mas não especialmente sentimentais no sentido de demonstrar sensibilidade para com o outro. Até um simples dar e receber, sensível no nível pessoal, com frequência é bem difícil para essas pessoas. Os grandes gestos dramáticos, impessoais, são muito mais naturais e cômodos para eles. De fato, pode-se dizer que, para Vênus em fogo, respeito é mais importante que a comunicação detalhada nos relacionamentos. Sente-se próximo do outro quando o entusiasmo, metas a longo prazo ou atividades dinâmicas são partilhados. Sua própria identidade tem que ser fortemente confirmada nos relacionamentos. E o parceiro, numa relação próxima, tem que se adequar à sua visão excitante e idealizada da vida, e a imagem também idealizada de amante. Por causa dessa falta de realismo, podem ser facilmente enganados no amor e em outros relacionamentos próximos. Geralmente não se esforçam para conhecer realmente o outro. Outras chaves para compreender Vênus nos signos de fogo são as seguintes. Suas inspirações e aspirações futuras com relação à vida e aos relacionamentos são mais reais para eles do que as tradições, as convenções sociais ou a lógica. Como precisam verter suas energias no mundo, são expressivos, mas também muitas vezes sem tato, impulsivos e insensíveis. Na verdade, costumam extravasar muito mais energia do que estão dispostos a vivenciar interna e intimamente, confundindo assim o sexo oposto. Vênus em Áries são impulsionados a impressionar as pessoas, mostrar-lhes coisas novas ou introduzi-las em novas experiências. Precisam sentir que verdadeiramente se sobressaem na área de atividade escolhida e também que estão no comando, dirigindo a ação. Nos relacionamentos, contudo, são especialmente atraídos por quem demonstra uma iniciativa semelhante, o que muitas vezes gera conflitos
Essas pessoas obstinadas admiram quem é determinado e inovador, mas será que conseguem conviver com essas características? As pessoas com Vênus em Áries, especialmente quando gostam de você, são muito diretas e impulsivamente espontâneas. Seu maior charme é a franqueza com quem se relaciona socialmente, muitas das vezes temperada, com um humor levemente ousado. A sutileza não é o forte de Vênus em Áries, que com frequência gosta de esportes competitivos, até dos violentos como o boxe. Lutar é natural para essas pessoas que admiram quem luta por uma causa. Dão muito valor à individualidade e à independência, mas eles próprios querem ser o número 1 em tudo. A chave da natureza psicológica de Áries é o vício no que é novo. A vida não vale a pena se não houver um novo desafio, um novo projeto, uma nova pessoa ou um novo nível de realização a ser conquistado. Isso vale também para os relacionamentos, provavelmente sua área mais problemática. Conseguir estabelecer uma parceria estável e satisfatória quanto ao dar e receber. A essência de Vênus em Áries expressa afeição de modo direto, impulsivo, entusiástico. Gosta especialmente dos primeiros estágios do relacionamento. A necessidade de autoafirmação e a solicitação excessiva pode dificultar a conquista de intimidade. Valoriza a individualidade, a iniciativa e a independência em si e nos outros. Doa-se energeticamente e é sensível ao entusiasmo dos outros. Tanto homens como mulheres com Vênus em Áries podem ser ferozmente orgulhosos quanto a seus apegos, seus amados e suas conquistas no campo dos relacionamentos. Homens com Vênus em Áries, de acordo com as mulheres, não são muito generosos e são extremamente autocentrados. E as mulheres com Vênus em Áries, de acordo com os homens, não são muito receptivas, pacientes ou femininas. As mulheres se defrontam com um grande desafio, pois o planeta do amor, da partilha e da harmonia está em um signo de guerra, confronto e afirmação de si, em vez de apreço pelo outro, que é a ideia central do signo oposto, Libra. É uma sintonia difícil, pois as pessoas de Áries supostamente adoram desafios. Essas mulheres não têm paciência com jogos femininos. Já os homens com Vênus em Áries podem ser especialmente apreciados por mulheres do tipo feminista, que pregam independência e sentem-se à vontade sendo extremamente agressivas. Vênus em Leão. Leão tem como regente o Sol, que rege o coração. São pessoas orgulhosas e dramáticas. Pessoas com Vênus em Leão não fazem nada pela metade. Quando demonstram afeto por alguém, não compram só uma simples rosa, mas toda a floricultura. Quando comprometidos com a pessoa amada, podem demonstrar uma lealdade admirável, mas alguns chegam a uma lealdade tão exagerada, deslocada e nem um
pouco prática que acabam não só desistindo do próprio bom senso e objetividade, como também muitas vezes machucando sem querer a pessoa ou família a qual são tão cegamente leais. Embora essa localização não seja particularmente complicada do ponto de vista psicológico, já que essas pessoas querem basicamente elogios e atenção. Porém, de acordo com os estudos, dizem que ninguém com Vênus em Leão jamais foi convencido a fazer qualquer coisa. Outras características agudamente contrastantes em sua personalidade são a sinceridade, a generosidade e capacidade de estimular os outros. Tente não ir a uma festa de Vênus em Leão ou falhar no gesto adequado de admiração num ambiente público. Eles são muito orgulhosos de seus relacionamentos íntimos e, em geral, precisam se sentir muito respeitados por todos. Desejam profundamente admiração e reconhecimento, mesmo que não tenham consciência desse desejo. Seu maior dom é provavelmente a capacidade de revitalizar os outros, acreditando neles e transmitindo um caloroso estímulo na direção de um objetivo ou ideal maior. É aí que Vênus em Leão é verdadeiramente um presente de Deus, um canal para a inspiração sincera. A essência de Vênus em Leão expressam a afeição de modo caloroso, dramático, brincalhão e entusiástico. A troca de sentimentos mais profundos pode ser obstruída pela necessidade de ser o centro das atenções ou de dominar a vida emocional do outro. Doam-se com vitalidade criativa e recebe dos outros graciosa e orgulhosamente. Podem ser muito generosos e leais. Tanto homens quanto mulheres com Vênus em Leão são bastante apaixonados pelo amor dramático, almejam grandeza e emoção e costumam encenar demonstrações de afeto e situações românticas. Ambos têm um imenso orgulho de suas parcerias principais e também de sua maravilhosa generosidade. As mulheres com Vênus em Leão podem ser as verdadeiras damas da esfera romântica, com um complexo de rainha do amor. Um homem com Vênus em Leão é invariavelmente orgulhoso de seus valores, assim como de sua mulher. Sagitário. Aqueles com Vênus em Sagitário são idealistas e amantes da alegria. Eles possuem uma atitude filosófica e um tanto despreocupada com relação ao que possa acontecer. Dá suporte a muitas de suas reações e também explica como podem ser tão esperançosos e elásticos quando são confrontados pelas vicissitudes da vida. Outros podem chamar isso de superficialidade, falta de profundidade emocional ou fuga dos sentimentos verdadeiros. Na verdade, é difícil ficar zangado com eles quando nos desapontam, embora sejam muito inconstantes e difíceis de agradar. Não se deve tomar sua insatisfação crônica como algo pessoal. Eles apenas têm dificuldade de lidar com a rotina, com a realidade tediosa e encarar os fatos práticos e limites da vida. Eles não gostam de viver no presente. Para eles é difícil se acomodar num estilo de vida ou num relacionamento.
pois sempre anseiam por um horizonte longínquo, mais brilhante, algo ou alguém ou algum lugar que está invariavelmente além da situação atual. Na sua opinião, sempre cabe alguma melhoria e pensar com otimismo que existe uma realidade melhor logo atrás das montanhas. É praticamente uma filosofia de vida. Essas pessoas adoram surpresas e pode-se esperar qualquer coisa delas a qualquer momento. Apenas para colocar um pouco de graça nos momentos chatos da vida. A sensação de liberdade e espaço é essencial para elas. Espaço intelectual e mental, aprendizagem, discussão, debate e amplidão física, atividades ao ar livre, esportes, viagens. Eles são brutalmente honestos ao revelar a hipocrisia ou negligência dos outros, mas reagem com indignação a verdades cruas sobre si mesmas, porque ferem sua autoimagem. As pessoas com Vênus em Sagitário advêm do fogo habitual naquilo que está mais distante e na consequente incapacidade de ver o que está bem diante de seus olhos. A essência de Vênus em Sagitário expressam a afeição de um jeito livre, entusiasmado, generoso e idealista, motivado por confiança e fé inatas na vida e nas bênçãos do amor. Uma ânsia incansável de liberdade, de aventura e de sempre antecipar algo melhor. Pode interferir no estabelecimento de relacionamentos íntimos, duradouros. Tem uma atitude tolerante e aberta em relação ao amor e uma necessidade de harmonia filosófica. Valorizam a honestidade, mas podem sensivelmente negligenciar os sentimentos dos outros. Homens e mulheres com Vênus em Sagitário querem ser ouvidos ou, ao menos, manifestalmente notados em qualquer situação social ou impessoal. Para que os relacionamentos íntimos sejam duradouros, é necessário partilhar ideias e que haja um tipo de harmonia filosófica. Mas, para que durem ao menos uma noite, é preciso apreciar o humor do outro ou haver um tipo de entretenimento mútuo, porque as pessoas com Vênus em Sagitário realmente não conseguem tolerar o tédio e são muito ativas por natureza. Mulheres com Vênus em Sagitário são extremamente entusiasmadas e abertas com relação a iniciativas amorosas e sexuais. Às vezes, suas atitudes podem até ser consideradas festivas, com muita risada, prazer e brincadeira, divertidas. Sim, mas não espere lisonja ou elogio dessas mulheres. É preciso ganhar os próprios aplausos e brilhar com confiança em si mesmo para intrigar essas mulheres. Homens com Vênus em Sagitário, além das características descritas, também querem alguém que seja idealista e honrado, no sentido de poderem seguramente contar com a decência e as boas intenções dessa pessoa. Também são atraídos por pessoas arrojadas e que tenham uma visão ampla da vida. Nem é preciso dizer que a honestidade é um requisito básico. Esses homens procuram uma parceira otimista, positiva e de preferência bem-humorada.
A tríade da Terra, representada por Touro, Virgem e Capricórnio. Quando Vênus está em qualquer um dos signos de Terra, há uma notável paciência, uma postura cuidadosa, sistemática na vida e nos relacionamentos, e uma sintonia inata com os ritmos da natureza. Aqueles com Vênus em Terra levam tempo para expressar seus sentimentos, mas, uma vez que se comprometem, tendem a se manter resolutos, obedientes e sólidos como a Terra. Ter uma estrutura de vida confiável como base de segurança emocional é de suprema importância para essas pessoas, e elas procuram atingir essa meta por meio de autocontrole e também do controle de tudo e de todos à sua volta, tanto quanto possível. Há um grande conservadorismo essencial em sua postura nos relacionamentos, que podem não ser espontâneos e nem sempre estimular a imaginação. Mas a confiança e o prazer nas responsabilidades partilhadas são muitas das vezes uma grande recompensa, porque Vênus em Terra busca isso como um progresso estável rumo à construção de um estilo de vida conjunto. Outras chaves para compreender Vênus nos signos de Terra são: aqueles com Vênus em Terra, a matéria física é definitivamente real, e atender às necessidades práticas e de segurança é um componente importante de sua motivação nos relacionamentos. Essas pessoas automaticamente tentam categorizar o potencial do novo parceiro, parceira, e inevitavelmente julgam se valerá a pena empregar seu tempo nisso. Enfim, a sintonia com o ritmo natural da vida sempre se evidencia nos relacionamentos com aqueles que têm Vênus em Terra, pois encontrar essas pessoas proporciona uma experiência densa da vida física, que desacelera as coisas e ajuda a viver no presente. Vênus em Touro. Aqueles com Vênus no signo de Touro, estável, aterrado e voltado para o prazer, são particularmente focalizados no conforto e na harmonia. Na verdade, Vênus é o tradicional planeta regente desse signo, e quando está localizado aqui, há uma grande necessidade de harmonia, conforto, prazer e beleza. Às vezes, seu gosto é excelente, um preço pela simetria clássica. Em outros casos, há uma propensão para o luxo excessivo e a ostentação. Isso depende muito dos antecedentes, mas também de outros fatores no mapa natal. De qualquer forma, Vênus em Touro é muito preocupado com a aparência, tanto no vestuário quanto na apresentação da casa. A segurança material é o foco principal de ação e desejo. Essas pessoas podem ser infinitamente pacientes, delicadas, um verdadeiro hasteio para os outros, oferecendo estímulo, afeto e alimento para o corpo e o espírito. No seu melhor, são agradavelmente sociáveis e também basicamente artísticas. A essência de Vênus em Touro expressa a afeição de modo físico, caloroso, estável e possessivo. As trocas íntimas podem ser dificultadas por sua relutância em liberar os sentimentos ou em perder o controle. Valoriza o conforto material e objetivos bonitos. Aprecia profundamente as sensações físicas, visão, som, cheiro, sabor e toque. Homens e mulheres com Vênus em Touro têm uma maneira cativante, atenciosa, ao menos em público, e quando estão de bom humor.
e muitas vezes têm uma voz especialmente agradável, conversando ou cantando. As mulheres com Vênus em Touro esperam ser paparicadas e galanteadas. Qualquer tipo de pressa no desenvolvimento do relacionamento ou na sedução é motivo para que percam o interesse. Esperam que um homem se vista bem, satisfaça seus desejos. Essas mulheres têm grande necessidade de contato físico e carícias. Homens com Vênus em Touro têm uma característica de paciência e vínculo interpessoal, que amacia até mesmo uma personalidade agressiva. Os prazeres simples da vida os desaceleram e talvez mais que qualquer outro homem, estes adoram rotinas reconfortantes que conseguem saborear. Normalmente se sentem atraídos pelo tipo de mulher terrena, sólida, confiável, alguém de quem podem depender especialmente para sentir-se cuidados e alimentados. Não se importam em saber se ela tem inteligência e personalidade. As qualidades mais básicas é que são prioritárias. Vênus no signo de Virgem. Aqueles com Vênus no signo analítico, preciso e eficaz de Virgem, encontram suas próprias contradições e complicações. Uma grande quantidade de material para alimentar seu amor voraz pela análise. Há uma parte infeliz dessa tendência, é que sempre leva à crítica tanto de si mesmo quanto dos outros, e há muita consciência de si. Dificilmente uma boa receita para viver ou amar de um jeito espontâneo, relaxado. Embora Vênus em Virgem queira muito um relacionamento saudável, útil, fiel, tem um amor ainda maior na vida, trabalho e dever. Outra de suas dualidades é a tensão entre sexualidade e puritarismo. Nunca tem muita certeza se as coisas são moral, estética ou sexualmente perfeitas o suficiente, ou se deveria aceitar o fato de ser realmente um dos signos de terra, acolhendo o aspecto sensual de sua natureza. Muitas vezes cria uma tensão desnecessária em si mesma, pela negação ou supressão de suas necessidades físicas. Isso advém em parte de sua modéstia inata e tendência natural a concentrar-se nas imperfeições e não no quadro geral, em todos os aspectos da vida. Vênus em Virgem tende a subestimar os poderes da atração, e a modéstia inerente a esse signo se expressa numa genuína timidez quando se trata de desenvolver relacionamentos. Porque para essas pessoas, um bom relacionamento necessariamente inclui comunicação e amizade. Enfim, para estas pessoas, um relacionamento precisa incorporar tanto a comunicação sensual quanto a mental. A essência de Vênus em Virgem expressam a afeição de modo casual, modesto, cuidadoso, prático e tímido. Críticas significantes ou uma reserva natural podem interferir com a troca emocional e a expressão da paixão nos relacionamentos. A necessidade de servir e ser útil traz satisfação emocional. Tem prazer na atenção minuciosa dos detalhes e na atividade mental analítica. Tanto homens quanto mulheres com Vênus em Virgem podem ser as pessoas mais honestas, responsáveis e prestativas do mundo, se estiverem totalmente comprometidas com o relacionamento, o que significa que o parceiro tem que passar por
alguns testes muito precisos. Se Vênus em Virgem aceitou a outra pessoa, com defeito e tudo, e afrouxou suas atitudes de crítica afiada a serviço de um amor significativo, essa pessoa pode ser um amante ou parceiro disciplinado, confiável, sem igual. São especialmente ajudados a alcançar isso quando tem outro planeta em signo de água, especialmente em Peixes, que equilibra a meticulosidade e frieza de Virgem com a tolerância e simpatia pisciana. Com Vênus em Virgem, a pessoa se torna bastante introvertido e essencialmente passivo. São lentos também para despertar para as possibilidades de um relacionamento e prontas para duvidar de seu próprio valor e capacidade de ser atraente. Contudo, muitas vezes, inusitadamente gostam de sentir o afeto dos outros quando o experimentam. Enfim, Vênus em Virgem se preocupa constantemente com os assuntos de amor e parecem constantemente confusas sobre como realmente se sentem a respeito do parceiro, muitas vezes criando problemas pelo excesso de análise. As mulheres com Vênus em Virgem parecem nunca parar de analisar seus relacionamentos e às vezes mantêm um diário histórico ou uma agenda de suas experiências românticas. Os homens com Vênus em Virgem, em geral, querem uma mulher adequada, asseada, intelectual, disciplinada e provavelmente voltada para a carreira profissional. Vênus em Capricórnio. Aqueles com Vênus no signo eminentemente prático e objetivo de Capricórnio são muito sérios e cuidadosos a respeito de qualquer coisa que afete suas emoções, reputação ou segurança material. Pessoas com Vênus em Capricórnio possuem muito autocontrole e contenção. As emoções mais profundas são bem difíceis de expressar e preferem mostrar sentimentos ou apreço por alguém por meio da ação ou do dever e não da verbalização. Têm uma grande capacidade de fortalecer os outros por meio do compromisso sólido e da afeição, e instintivamente querem fazer de tudo para apoiar o parceiro e ajudá-lo a ser bem-sucedido. São pessoas orgulhosas de sua confiabilidade e lealdade à moda antiga. Muitos gostam de exibir o parceiro de uma forma surpreendentemente ostensiva, quase como um símbolo de status, mesmo que secretamente a violem de vez em quando. Capricórnio é um signo muito impessoal, bem desapegado, e ter Vênus aqui muitas vezes implica uma postura um tanto previsível e mecânica nas atividades interpessoais. Vênus em Capricórnio costuma dizer que não está envolvido nem com sua própria vida. Essa postura refere-se ao desapego. Autoridade e controle são duas outras ideias básicas do signo de Capricórnio e são expressas aqui como uma necessidade de ter algum tipo de controle sobre o outro, na maioria dos tipos de relacionamento, ou de reconhecer questões de poder nas trocas interpessoais. A sintonia natural com a autoridade também se manifesta em quão facilmente as mulheres, em especial, com essa localização, podem apaixonar-se por figuras de autoridade, treinador, chefe, etc. E como ambos os sexos têm uma ambição inata para ter êxito, ganhar poder e acumular influência, respeitabilidade ou dinheiro, ambos os sexos costumam ter uma fixação particular pelo pai, uma obsessão comum para pessoas com diversos fatores principais em Capricórnio. O desejo de controle também é evidenciado no modo como a mulher organiza o orçamento doméstico,
Pode, por exemplo, se mudar para uma nova casa ou apartamento. E no dia seguinte a casa dará a impressão de que ela vive lá há anos. A essência de Vênus em Capricórnio. Expressam afeição de modo cauteloso, sério, obrigatório e mecânico, com perseverança, uma necessidade de autocontrole e reserva emocional. Talvez resulte em um comportamento impessoal e indiferente que pode inibir o desenvolvimento dos relacionamentos íntimos, ambicioso, conservador e preocupado com a reputação, capaz de lealdade e de encarar o trabalho e as responsabilidades de um relacionamento compromissado. Tanto no homem quanto na mulher, a cautela natural leva-os a procurar segurança e exibir algum tipo de compromisso, pelo menos por muito tempo, antes de se sentirem à vontade para se envolver num relacionamento. Mulheres com Vênus em Capricórnio levam todos os relacionamentos íntimos tão a sério que muitas vezes se preocupam demais com eles, acrescentando uma carga que pode se tornar opressiva quando se comprometem. Essas mulheres tendem a ser honestas, sinceras e leais. Os homens com Vênus em Capricórnio, além de partilharem as atitudes que acabo de descrever, são frequentemente atraídos por mulheres totalmente formais, indiferentes e convencionais. Em geral, encontram uma mulher mais velha ou bem-sucedida por seus próprios méritos, totalmente intrigante e digna de respeito e admiração especiais. Vênus nos signos de ar. Os signos de ar são Gêmeos, Libra e Aquário. Quando Vênus está em algum dos signos de ar, a comunicação verbal e a estimulação intelectual são necessárias para que possa florir um relacionamento íntimo ou uma amizade profunda. Boa parte da emoção e do afeto é delineada pela parte pensante da mente e precisa da aprovação da parte intelectual da personalidade para que dimensões mais profundas do relacionamento possam realmente começar a fluir. Em outras palavras, o encontro de mentes. Na verdade, na esfera romântica, podem gostar de flertar com uma grande variedade de pessoas, mas para um relacionamento satisfatório de longa duração, será preciso ter um verdadeiro senso de companheirismo, mais que qualquer outro. Vênus em signo de ar é o mais pessoal e o mais seriamente interessado nos pensamentos, experiências e pontos de vista do outro. Outras chaves para compreender Vênus nos signos de ar são: para se sentir bem no relacionamento, a pessoa deve sentir, pelo menos inconscientemente, que compreendeu como essa troca pessoal se encaixa no mundo dos conceitos e das ideias. Há uma forte necessidade de categorizar o relacionamento, já que só assim eles conseguem saber que estão quebrando as regras, como Vênus em Aquário tantas vezes faz. O parceiro possível verá que essas pessoas estão constantemente observando e pensando, assim que consigam se dedicar ativamente ou comprometer-se a despender tempo e energia no relacionamento. Parece que muitos com Vênus nos signos de ar mantêm um diário ou alguma outra forma de registro escrito de suas experiências, numa tentativa de organizar os sentimentos. Vênus em signos de ar é leve, brincalhão e flerta instintivamente. Precisa de uma sensação de liberdade, contudo o flerte não significa de jeito nenhum
que uma atividade emocional ou física necessariamente constará do menu. Em virtude de Gêmeos e Aquário serem tão afeitos a novas experiências, Vênus nesses signos frequentemente tenta de tudo no campo dos relacionamentos, de uma forma bem desinteressada e curiosa, pois não é tão pessoal quanto parece. Vênus em Libra, porém, é mais cauteloso e tradicional. Tão pessoal, sério e esteticamente orientados, que sua postura é bem mais conservadora. Vênus no signo de Gêmeos. Se Vênus está localizado no signo de Gêmeos, vivaz, eternamente curioso de Gêmeos, há quase invariavelmente uma ampla variedade de interesses e habilidades sociais notáveis. É evidente uma versatilidade com as palavras, seja no discurso e nas habilidades de venda, empreendimentos de publicação e edição, ou talentos linguísticos. Vênus em Gêmeos recebe o termo gosto inteligente para descrever seu apreço pelos detalhes de muitas formas de arte e criatividade. Podem se dar bem com uma grande variedade de pessoas, porque são diplomáticas, cheias de tato e autenticamente curiosas. De fato, precisam de uma grande diversidade de amigos e de um bom vínculo intelectual com amigos e parceiros. Contudo, podem ficar tão facilmente entediados e inconstantes em seus interesses, que muitas relações se tornam um peso bem rápido. A dualidade de Gêmeos revela talvez a maior causa de problemas na sua vida. O fato de que tudo é relativo e assim é difícil ficar satisfeito com qualquer relacionamento. Em outras palavras, Vênus em Gêmeos pode ter pouca profundidade de sentimento. Porém, não se deveria julgá-los muito duramente, uma vez que não parecem controlar os dois lados da própria mente e estão muitas vezes confusos quanto a sentimentos e afeições. A essência de Vênus em Gêmeos expressam afeição de modo verbal, inteligente, leve e brincalhão. Uma necessidade constante de variedade e novos estímulos podem diminuir as chances de relacionamentos duradouros. O vínculo mental é extremamente valorizado. Sente-se atraído pela inteligência ágil. Precisa falar imediatamente sobre seus pensamentos e percepções para se sentir próximo do outro. Vênus em Gêmeos em ambos os sexos pode ser tão amplamente curioso e desvinculado do corpo que sua abertura natural da mente se manifesta como uma falta de clareza crônica a respeito de relacionamentos íntimos. As mulheres com Vênus em Gêmeos são pouco domésticas, a menos que tenham uma grande quantidade de ênfase no signo de Câncer. Adoram flertar, especialmente com jogos verbais, inclusive por telefone, mas geralmente demonstram mais interesse na sexualidade do que realmente sentem ou expressam com facilidade no nível físico. Os homens com Vênus em Gêmeos amam a lógica e a análise, bem como os jogos intelectuais e verbais, e estão em geral muito satisfeitos com a própria inteligência. São atraídos por mulheres imprevisíveis, curiosas, versáteis, que assim os mantêm na incerteza, mesmo que isso os leve à loucura emocionalmente. A sensatez da mulher
Os interesses intelectuais e a capacidade de conversar são muito mais importantes para eles do que o apelo físico sozinho. Vênus em Libra. Quando Vênus está em Libra, signo do qual tem sido chamado de planeta regente há mais de 2 milênios, há uma ênfase maior na apreciação da beleza no relacionamento íntimo e na harmonia interpessoal. Expressões ou exemplo de beleza alimentam essas pessoas que preferem expressar uma disposição doce e gentil, a menos que algo mais no mapa natal iniba isso, e uma obsessão por exagerar as coisas do ponto de vista da outra pessoa. Dominam sua natureza psicológica e suas motivações. São extremamente sociáveis e capazes de relacionar-se com as pessoas no nível delas, talvez mais que qualquer outro signo. Embora não sejam particularmente emocionais, são sempre românticos e, em geral, sentimentais. Gostam de estar apaixonados e, com frequência, irão se comprometer demais ou darão aos outros o benefício da dúvida em seu próprio detrimento. Essas são qualidades excelentes para enfrentar muitos desafios da vida e diversos tipos de trabalho. Mas, às vezes, essa propensão para diminuir o valor do próprio ponto de vista pode enfraquecer o forte desejo da pessoa de construir relacionamentos igualitários e duradouros. A honestidade e a sinceridade são valores essenciais e talvez não haja nada que os ofenda, mais que a injustiça. Em especial, ser acusado injustamente de qualquer ato impróprio ou desonroso, mesmo que uma insinuação disso pode destruir irreparavelmente uma amizade antiga ou um relacionamento profundo. Na verdade, Vênus em Libra tem uma reação horrível à rejeição, e mais que qualquer outro signo, pois geralmente eles têm a tendência de levar tudo para a esfera pessoal. A essência de Vênus em Libra expressa uma afeição com sinceridade, consideração, charme e harmonia. Uma profunda necessidade de paz, tranquilidade e harmonia que pode levar a evitar trocas emocionais desagradáveis e, portanto, limitar a amplitude da intimidade. Precisam desenvolver relacionamentos com base na troca, justiça e na cooperação, para mostrar suas emoções. Aprecia a simetria e a beleza tradicional. Tanto homens quanto mulheres, com Vênus em Libra, preferem uma postura harmoniosa e respeitosa nos relacionamentos próximos. Ambos podem ser um tanto frios, não particularmente passionais, embora outras posições planetárias em um mapa, especialmente Marte, possam alterar isso. As mulheres com Vênus em Libra invariavelmente chamam a atenção por sua beleza e graça, que algumas vezes se manifesta como feições ou silhueta clássicas. Tendem a ser femininas e, no entanto, são surpreendentemente indiferentes. Se Vênus está em um mapa de um homem, ele insiste na harmonia, no relacionamento. Embora possa gostar de debates energéticos ou discussão, sente-se naturalmente atraído por mulheres que encarnam o ideal da dama, digna, graciosa, educada e tolerante. Homens com Vênus em Libra
Não gostam de impulsividade nem de demonstrações emocionais exageradas, especialmente em suas parcerias íntimas. Gostam de ter um relacionamento exclusivo, especial, fundado na sinceridade e na confiança. Vênus em Aquário. Quando Vênus está no signo de Aquário, desapegado, feito à experiência e imprevisível, a pessoa tem uma grande variedade de amigos, estimulantes, frequentemente muito inteligentes ou criativos. A liberdade de se associar a tantos tipos de pessoas e de tantas maneiras é algo em que essas pessoas insistem. Nenhuma parceria que iniba essa liberdade durará muito tempo. Sua atitude para com o amor, portanto, é também muito aberta, liberal e nem um pouco convencional. Mas, embora eles abracem a liberdade, dessa maneira, paradoxalmente, gostam de se sentir no controle nos relacionamentos e podem evidenciar de vez em quando uma característica extrema e contrária, que carrega uma carga emocional que gostariam de já ter transcendido. As pessoas com Vênus neste signo não conseguem suportar o ciúme e o exercício de sua liberdade intelectual e a comunicação entusiasmada do que estão aprendendo ou observando é primordial em sua vida. Sentem instintivamente que a melhor forma de demonstrar afeição e apreço ao outro é dar espaço e liberdade. Homens e mulheres com Vênus em Aquário gostam de impressionar os outros, mostrando quão modernos e ecléticos são. Podem até ter gostos decididamente esquisitos, usando roupas totalmente extravagantes ou divertidas. A essência de Vênus em Aquário expressam afeição livremente, flertando quase sempre de um jeito pouco convencional, bem-humorado e vinculado à experiência. Valorizam a liberdade individual e tendem ao extremismo e à rebeldia. A atitude desapegada e impessoal pode comprometer os relacionamentos próximos. Apreciam a troca de ideias e teorias. Precisam de socialização ativa com muitas pessoas para dar vazão à sua natureza emocional. Homens e mulheres nascidos com Vênus em Aquário se sentem muito pouco à vontade com a intensidade emocional. Um prazer muito maior para eles pode vir de uma troca de ideias tranquila, imparcial, objetiva no nível mental. Mulheres com Vênus em Aquário, em geral, são bastante charmosas, estimulantes e até mesmo carismáticas em alguns casos. Gostam muito de flertar, de bom humor, da troca verbal e de brincar. São facilmente atraídas por pessoas com quem possam dar risada ou que sejam especialmente brilhantes ou originais. Vênus no mapa de um homem, eles se sentem atraídos por mulheres inteligentes, não convencionais e afeitas a novas experiências. Quanto mais intelectualmente sofisticadas elas forem, ou ao menos quanto mais incomuns forem seus interesses e percepções, mais magnéticas parecerão para Vênus em Aquário.
em suas próprias atitudes e emoções a respeito de relacionamentos. Vênus nos signos de água. Os signos de água são Câncer, Escorpião e Peixes. Vênus em qualquer um dos signos de água implica um grau de sensibilidade e intensidade na resposta emocional a todas as experiências da vida, especialmente as trocas íntimas. Um dos mais significativos prazeres da vida para essas pessoas é se sentirem verdadeiramente próximas de alguém pelas afinidades e às vezes devido à sensação de fusão num estado emocional, humor ou ideal romântico comum. Eles preferem uma deliciosa mescla de sentimentos a demonstrações extravagantes ou públicas. Tendem a ser hipersensíveis e, às vezes, em consequência disso, reagem exageradamente a toda sorte de estímulos, especialmente ataques ou críticas pessoais. Vênus em signos de água é, portanto, emocionalmente vulnerável, mas essa abertura evidente não deve ser interpretada como fraqueza, pois há quase sempre uma força surpreendente no fundo dessas pessoas, uma vez que elas são feitas para contar com isso ao assumir riscos emocionais. Outras chaves para entender Vênus nos signos de água são: para essas pessoas, o corpo físico é um canal para expressar e experimentar o intercâmbio de energia emocional concentrada. A aparência para eles importa menos que para todos os outros signos, contanto que a partilha pareça correta. Seus profundos anseios emocionais, que geralmente são inconscientes, motivam muito da sua abordagem na vida interpessoal. E sua falta de certeza com respeito às suas necessidades e objetivos dão espaço para expressões contraditórias, como privacidade instintiva e necessidade de discrição, assim como empatia natural e envolvimento emocional com os outros, forte egoísmo e autoproteção, assim como uma capacidade de compaixão curativa e cuidados para com os outros. Seu aparente cuidado com os outros pode se tornar meramente uma forma de proteger a si mesmo e evitar se machucar. Neste caso, vive tão dentro de si mesmo, em um mundo escondido de imaginação, que sua capacidade de alcançar os outros e usar seus dons naturais de cura pode ficar bloqueada e até mesmo completamente estagnada. Vênus no signo de Câncer. O signo de Câncer é regido pela Lua e vivencia uma flutuação das emoções que reflete seus humores, que podem ser um dom, manifestando-se como a expressão de gentileza confortadora e afeição por muitos, ou como uma desagradável rendição crônica ao medo e à insegurança autocentrada. Geralmente são leais, confiantes, simpáticos e sensíveis às necessidades dos outros. Porém, alguns, com medo de serem feridos, faz alguns manterem uma concha protetora em volta de si, que bloqueia severamente sua sensibilidade natural e a capacidade de se relacionar com intimidade. Eles precisam de uma base emocional para operar no mundo.
Essa é a localização mais doméstica para Vênus. E ter a segurança de uma base caseira, ou ao menos um contato contínuo com a cidade natal ou com a família de origem, é essencial para a sua felicidade, seja uma família tradicional ou meramente um lugar familiar, ou um grupo de pessoas. Normalmente gostam de atividades domésticas e ficam mais felizes fazendo as coisas simples da vida. Cozinhar, jardinagem, limpeza da casa. São muito sensíveis à atmosfera e aos humores das outras pessoas. Talvez por ser tão vulnerável e se ferir tão facilmente, procura confortar os outros. Essa sensibilidade instintiva aos sentimentos dos outros faz deles pessoas extraordinariamente estimadas, e essa capacidade de sintonia com as necessidades e humores dos outros faz que sejam muito bons para ensinar, vender e fazer negócios. A atenção cuidadosa aos detalhes, garantindo a própria segurança ao certificar-se de que praticamente nada pode sair errado. A parcimônia inata e a aversão ao desperdício, que só perde para o de Escorpião, também contribui para a capacidade natural de montar um negócio lucrativo. Aqueles com essa localização de Vênus exibem uma simplicidade de maneiras e gostos pessoal. Precisam do prazer artístico na sua vida e são especialmente sensíveis à música. A essência de Vênus no signo de Câncer expressam afeição de modo sensível, confortador, protetor e tenaz. A necessidade de proximidade pode ser obstruída por melancolia, timidez, mesquinhez ou sentimento exagerado de autoproteção. Necessidades de cuidar e ser cuidado, e de sentir-se parte da família para ficar à vontade. Muito receptivo, espelha com facilidade os desejos e humores dos outros. Homens e mulheres com Vênus no signo lunar são antiquados com relação ao amor e excedem em proteção a qualquer um com quem se sintam ligados. Suas imagens de amor e casamento são absolutamente tradicionais e normalmente centradas no lar, na família, ou em atividades que invoquem sentimentos de vivacidade, proximidade e segurança. São mais compassivos que passionais, particularmente as mulheres. Mulheres com Vênus no signo de Câncer, em geral, exemplificam traços da personalidade feminina arquetípica e instintos domésticos, cozinhar, atitude maternal, serviço caseiro, costurar e outras atividades criativas. São apegadas, gostam que o parceiro fique em casa e preferem não ficar sozinhas. Homens com Vênus no signo de Câncer costumam ser os favoritos das mulheres, porque se contentam com simplicidade e se sentem bem, expressando sua sensibilidade e habilidades domésticas, coisa rara no mundo masculino. Sua receptividade natural às emoções e sua preocupação com os sentimentos dos outros parecem tão únicas para as mulheres que elas ficam imediatamente fascinadas. Normalmente, os homens com Vênus no signo de Câncer são bem caseiros e se divertem trabalhando em torno
da casa para deixá-la mais bonita. Muitos têm mão boa para plantas e jardinagem. Vênus em Escorpião. Quando Vênus está no intenso, passional e compulsivo signo de Escorpião e percebe intuitivamente quando falta uma peça em qualquer quebra-cabeça ou história, a pessoa nunca faz nada pela metade. Eficácia é um dos aspectos centrais de uma natureza psicológica e emocional, não só nos relacionamentos próximos, mas em todas as áreas da vida, financeira, profissional e etc. Precisa experimentar tudo completamente. Sempre parece saber quando falta alguma coisa. O subconsciente faz todo o trabalho, analisa todo o quadro e a pessoa se sente melhor na medida em que aprende a confiar em sua intuição. Escorpião tem talvez a mais aguda sensação visceral de todos os signos do zodíaco, embora deva ter cuidado com a paranoia. E é por isso que podem ser ótimos detetives, pesquisadores, investigadores ou psicólogos. Vênus em Escorpião pensa que não está revelando a intensidade do que sente. Podem ser resolutamente compromissados e leais, aliados emocionais, mas também inimigos ferozes, que não esquecem quem os traiu ou ofendeu seu senso de justiça e honra. Em resposta a uma ofensa, atacam com vingança, como se isso fosse remediar seu prejuízo ou senso de injustiça. Na verdade, tem pouco interesse ou tolerância em relação à maioria das atividades sociais, que consideram superficiais, perda de tempo. Além disso, são tão agudamente sensíveis a ambientes sociais que preferem ficar sozinhos a maior parte do tempo. Mas quando se comprometem a mudar com um senso de missão, podem também transformar e até revolucionar muitas áreas da vida, com energia e compromisso surpreendentes. Quando alguém consegue lidar com sua profundidade e intensidade, às vezes descobre que estar em um relacionamento com Vênus em Escorpião pode tornar a vida bem mais rica e revelar muitos dos seus mistérios. Expressam a afeição de modo intenso, passional, obsessivo com sentimentos extremos e ardentes. Necessidades sociais e amorosas podem ficar prejudicadas pela inclinação à reserva e à relutância a confiar nos outros. Precisa penetrar profundamente em relacionamentos com força emocional. A troca com o outro pode gerar uma energia transformadora e curativa. Homens e mulheres com Vênus em Escorpião anseiam por uma experiência curativa e transformadora por meio do amor e do sexo. Mas muito frequentemente suas emoções vão a extremos da paranoia e do ciúme, e o potencial para a cura é perdido. Mulheres com Vênus em Escorpião costumam ter um magnetismo que os homens conseguem perceber de longe e se divertem sabendo que exercem tamanho magnetismo. Tem muito orgulho sexual.
Mas ser só atraente não é o suficiente. Querem ser desejadas. Também querem ação, não só conversa ou grandes gestos. A comunicação silenciosa que se dá na partilha de sentimentos apaixonados é alimento para elas. Homens com Vênus em Escorpião costumam ter uma aura silenciosa de poder, mistério e sexualidade. Querem compromisso total da parceira e que isso seja demonstrado regularmente. Eles exigem inteira atenção e quer muitas demonstrações de afeto. Esse tipo de homem sente-se particularmente atraído por mulheres que transpiram intensidade, profundidade, vitalidade e poder erótico. Vênus em Peixes. Quando Vênus se localiza no sonhador, idealista e romântico, signo de Peixes, é comum levar muitos anos a ser necessário passar por várias experiências para esclarecer que tipo de amor e de relacionamento se quer. De fato, demonstrar amor por todos. Algumas dessas pessoas descobrem que, já que nenhum mortal é um recipiente adequado para sua energia emocional, precisam vertê-la em alguma prática espiritual ou religiosa, ou devotar-se a uma profissão de cura ou serviço na qual possam. Eles costumam ter dons naturais de cura, poderes calmantes que ajudam a dissipar os medos, preocupações e tensões dos outros. Também podem encontrar na arte um meio de expressão. Sua visão da vida é matizada por um idealismo romântico, e o bom julgamento com relação aos outros não é inato, mas pode desenvolvê-lo com a experiência, especialmente se tiverem alguns traços práticos no mapa natal. No início da vida, costumam sentir uma grande afeição impessoal por tudo e todos. Ademais, a dualidade de peixes, cujo antigo símbolo são dois peixes nadando em direções opostas, implica ainda mais o assunto amor espiritual versus amor mundano individual, anseio idealista versus a inclinação para adotar a saída mais fácil, num tipo de escapismo, ou até perder-se através de comportamentos autodestrutivos. Embora Vênus oscile em Peixes entre o autocentramento e a abnegação, normalmente sente-se um tipo de compaixão generalizada por todos os seres sofredores, humanos e animais. Empatia e simpatia naturais os ajudam a superar a autopiedade, que costuma afligi-los, e é sua maior armadilha. Através do serviço aos outros ou de um ideal mais elevado, em geral transcendem o próprio senso de inutilidade e confirmam para si mesmo o valor de sua essência interior, emocional e espiritual. A essência de Vênus em Peixes expressam a afeição de modo sensível, amável, compassivo e simpático. São capazes de doação abnegada e de adaptar-se às necessidades emocionais dos outros. Escapismo, evasão e confusão podem minar a habilidade de dar a si e receber dos outros. Falta de discernimento pode dificultar a formação de um relacionamento sólido. Tem necessidade de uma harmonia mágica e romântica. Idealizam o ser amado e o próprio amor.
Os desejos podem ser vagos, sem muito foco, aumentando assim a vulnerabilidade. Eles têm dificuldade até para se apaixonar, a menos que sinta alguma forma de piedade pelo parceiro. Os tipos independentes e fortes o deixam frio. Mulheres com Vênus em Peixes são receptivas e dóceis às vontades e desejos dos outros. Não são particularmente sexuais, a menos que outros fatores no mapa natal indicam isso. A troca física é mais um canal para os sentimentos românticos e as emoções. Homens com Vênus em Peixes sentem-se naturalmente atraídos por pessoas muito sensíveis e emotivas, simpáticas e devotadas. Uma pessoa difícil de domar ou meio mística poderia despertar seu interesse. Costumam se interessar também por tipos artísticos, pessoas poéticas ou musicais, com sensibilidade delicada e que expressam aspirações idealistas. Basicamente é isto: a essência de Vênus nos relacionamentos íntimos. Faça a sua adaptação em seu relacionamento atual, independente de sexo. Vênus, masculino e feminino. No mapa de um homem, Vênus indica o que o atrai numa parceira, as qualidades que busca, o que excita e o que deseja. Vênus é sua ânima e o seu ideal de mulher, uma imagem idealizada do feminino. No mapa de uma mulher, o sensual planeta Vênus é intimamente ligado ao seu senso de individualidade e feminilidade. Indica como essa mulher se apresenta ao mundo, a linguagem corporal que usa para expressar a sua feminilidade e se gosta de ser mulher.